Deixa eu abrir aqui. E aí, todas as aulas, a gente vai dar alguns temas. A próxima quarta-feira vai ser como montar programas de acompanhamento que melhoram a experiência do paciente. E no dia 18 será uma aula de como agendar pelo menos 5 pacientes semanais. Ali a rotina das atendentes para estar fazendo esses agendamentos. Fechado? A aula de hoje nós vamos entender como definir nosso paciente ideal. E antes de começar a aula, eu queria é, lembrar vocês e pedir para que fosse retirado qualquer preconceito que tivesse no que venha a ser conversado, venha a ser abordado. O preconceito que eu falo não é nem algo assim de fato pejorativo, é a origem da palavra mesmo, que é julgar ali ou ter uma opinião de uma forma que seja antecipada, a gente ter ali um conceito de algo sem ter a profundidade ali, ou enfim, ver de maneira negativa e até muitas vezes injusta e acabar achando que fechando os ouvidos para o aprendizado, para o que vai estar sendo dado, porque a gente tem testado em alguns clientes, tem funcionado bastante definir esses pacientes, tá? Então, abram os olhos, abram a mente para o que está sendo dito, vejam como é que vocês podem aplicar no dia a dia ali do consultório, que é muito comum quando a gente vai ter esse primeiro contato, não só aos que já são clientes, mas eu vejo muito na questão de quem faz aquela sessão de diagnóstico com a gente para poder ver o momento que está, as dificuldades, os objetivos, quando a gente aborda esse tema, essa vertente dos programas de acompanhamento, do paciente ideal, falar que não, eu atendo todo tipo de paciente, eu consigo trazer resultado para todo tipo de paciente, então eu não tenho isso de paciente ideal. Só que a ideia de definir o paciente ideal é não gastar a energia para convencer quem não quer ser atendido por vocês, né? Então, a ideia do paciente ideal é aquele paciente que ele já entende o que você faz, já vê valor no que você faz, já sabe o que você entrega, sabe o que precisa e ele quer comprar, ele quer fechar. Então, você pode sim trazer resultado para todos os pacientes, porém, mesmo que você consiga trazer resultado, ele não consegue ver esse resultado, pelo menos não o quanto vale. Isso acontece na venda de consulta, na venda de cirurgia, na venda de protocolo, na venda de qualquer coisa. Você, putz, eu consigo trazer resultado para essa pessoa, então, consequentemente, ela precisa comprar de mim. Na realidade, não é assim, né? A gente consegue trazer resultado, mas a pessoa não quer. A gente vê aqui o caso, se for olhar, a gente consegue trazer resultado para vários médicos, mas tem médicos que não valorizam o trabalho, que não vão ter ali a dedicação, então não estão no momento, muitas das vezes. Então não adianta eu querer mostrar para ele que ele vai ter resultado se ele próprio não quer. Então, para você poder entender, dentro do paciente ideal, a gente também tem as personas. E as personas, elas são mais ou menos ali 5 personas, só para vocês poderem entender. Quem seria meu paciente ideal? Vou trazer aqui um exemplo de um obstetra. Meu paciente ideal são mulheres grávidas que desejam ter um parto humanizado. Eu estou olhando aqui para cima, é porque eu estou vendo vocês aqui, ó. Tem uma tela aqui em cima e aí, às vezes eu estou olhando para cima, mas eu estou olhando para vocês, na verdade. E o paciente ideal, ele é um tipo de pessoa e as pessoas são até 5. O teu paciente ideal, ele pode ser ali mulheres grávidas que desejam ter um parto humanizado. Beleza, esse é o paciente ideal. Mas, Léo, dentro disso tem várias pessoas que conseguem trazer resultado. Concordo, isso, mas aí a gente chama de personas. Por exemplo, mulheres grávidas que desejam ter um parto humanizado, mas que são casadas e desejam engravidar, não estão grávidas ainda. Mulheres casadas que já engravidaram. Mulheres que engravidaram, mas ainda não são casadas, têm namorado, enfim, por algum motivo engravidou. Mulheres que tiveram a experiência no primeiro parto, que foi ruim, no seu primeiro filho, e desejam ter ali alguém que cuide dela de forma humanizada. Então, vocês percebam que todas essas mulheres dessa obstetra, vamos dizer assim, são pacientes ideais. São mulheres que querem ter o parto humanizado, mas dentro disso a gente consegue ainda ir um pouquinho mais fundo e entender quem são essas pessoas. E aí, desenvolvendo essas 5 pessoas que seriam atendidas por vocês, a gente consegue utilizar essas informações da seguinte maneira: a gente consegue montar dentro do planejamento de conteúdo, de criativo para o tráfego pago, a gente consegue montar conteúdos que são voltados para essas pessoas. Então, quando você sabe quem de fato é exatamente o seu paciente ideal, você consegue focar seus esforços, Duda, para que a gente tenha uma probabilidade maior de quem quer comprar. Por exemplo, no conteúdo lá.
que essa obstetra vai estar gravando para essas personas, ela vai ter, vai falar, né? Então, eu sei que você e o seu marido estão desejando ter o seu primeiro filho e que vocês desejam ter um parto ali humanizado. Eu tenho, na consulta pré-concepcional, eu vou fazer isso, isso e isso. A persona que ela já está grávida, ela não vai se conectar, mas a persona que ela deseja engravidar, ela vai. Putz, parece que essa médica tá falando comigo. Eu tô exatamente nesse momento. Eu e meu marido, a gente tá tentando engravidar e eu preciso de alguém que, desde o início, eu me preocupo com isso. Quero que alguém cuide de mim, entenda a minha dor até a hora do parto. Então, ela já conecta. Já outro tipo de pessoa que foi a que eu listei aqui, mulheres que elas tiveram uma experiência ruim no parto do primeiro filho e desejam ter um segundo parto que seja humanizado com alguém que cuide delas. E aí ela vai criar um conteúdo. Ó, eu sei que você pode ter tido um parto que foi uma experiência não tão legal, mas a gente aqui consegue fazer isso, isso se torna um momento único, e você vai ter uma sensação maravilhosa, que você vai ter a autonomia de ter ali o parto do jeito que você sempre sonhou. Então aquela persona, novamente, ela vai, putz, essa médica, ela sabe que o que eu estou sentindo, o que eu tenho de desejo, o que eu tenho de objetivo. Então, a ideia de ter o paciente ideal é saber para quem você vende e as pessoas é para que você se comunique com todos os tipos de pacientes ou clientes que sejam, tá? E aí você consegue, quando você desenha isso, você consegue colocar todo o seu esforço para que essas pessoas que comprariam de você, elas tenham a maior probabilidade de comprar e elas vão se beneficiar do seu serviço, inclusive. Porque às vezes, já poderia ter nesse caso, tá, que eu trouxe. Você gasta ali toda a sua energia, monta aquele parto ou monta aquele protocolo, aquela cirurgia, monta tudo pensando, putz, aqui a paciente vai ter muito resultado. Eu já tratei um caso assim, eu fiz isso e a paciente saiu maravilhada. Se ela não vê valor naquilo, se para ela não importar aquilo que você está fazendo, se ela só tiver, é, enfim, nesse caso aqui, ela só quer tipo, engravidar, procuraria qualquer obstetra, se você cobrar um valor do parto mais caro do que o normal, ela não vai ver valor, ela não vai fechar com você. Se você tiver uma equipe que é super humanizada, mas ela nunca nem pesquisou sobre isso, ela nem sabe como é o lado negativo de não ter, também ela não vai ver valor. Então você gasta energia ali para tentar fazer ela enxergar algo que ela para ela não faz sentido nenhum aquilo. Então você vai evitar o desperdício do seu tempo de tentar convencer aquela pessoa, ou então até dos recursos para captar um lead. Lead é aquela pessoa que entrou em contato, mas ainda não chegou a ser paciente, né? A gente chama de lead que são pessoas possíveis pacientes. Então você não vai gostar ali tanto dinheiro no tráfego pago para comunicar com ela, quando tirar uma tarde para fazer gravação e gravar ali 10, 15 conteúdos por mês, não vai ser perdido porque não vai conectar com aquela pessoa que não seria ideal. Então a gente consegue economizar energia e dinheiro. E aí é o contrário, quando você atende o seu paciente ideal, a chance de você entregar algo com um valor alinhado com a expectativa dele aumenta muito. Porque ele já estava esperando por aquilo, ele já sabe o que você oferece, ele já buscou você por aquilo que você entrega. Então a satisfação do paciente acaba aumentando muito mais. Até aqui, ficou alguma dúvida? Vocês tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo ver como é que aplicaria no dia a dia, nos pacientes? Ficou alguma dúvida de como aplicar? Se for o caso, a gente pode trazer o caso aqui e a gente vai aplicar no dia a dia ou não? Tô tranquilo, me falem aí, por favor. Sem dúvida nenhuma, tudo tranquilo. Fechado. Vou dar aqui um exemplo de paciente ideal, né? A gente tem uma cliente aqui que a gente direcionou a comunicação dela para remodelação de bumbum, né, de glúteos ali. Então ela faz aquela remodelação. E aí, o normal de quando a gente vai falar desse conteúdo, dos médicos, quando eles abordam, a gente fez um caso, é voltar para o desejo de uma forma geral. Você quer ter um bumbum pro verão, quer usar biquíni, quer isso, quer aquilo, mas a gente identificou que as pacientes dela, na sua grande maioria, a dor já faz academia, já tem dieta, já faz dieta, tem alimentação restringida, ela restrita, ela é, já tem um personal muitas das vezes, mas não consegue ter o resultado que ela queria. Ou tem uma celulitezinha, ou não fica daquele jeito que ela queria.
E aí, no conteúdo, a gente não vai abordar. Você quer ter muito bonito? Não, a gente vai falar sobre, ó, eu sei que é difícil malhar, não comer o que quer, e mesmo assim continuar com as celulites. Isso vai acontecer por conta disso, disso, daquilo. E a única maneira, ou a melhor maneira, a maneira mais rápida, a maneira mais duradoura, que você vai conseguir ter resultado que você deseja é através de protocolo tal e tal e tal. Porque ele vai agir assim, assim, assado. Então, aquela pessoa que faz academia e que faz a dieta, que é o paciente ideal daquela cliente, ela já automaticamente vai dizer, putz, isso daqui é para mim, é isso que eu quero. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir conectar mais fácil. Eu vou abrir agora aqui para vocês, vou compartilhar a tela, para que vocês consigam ver o mapeamento que nós fazemos com os clientes. Quem é nosso cliente que ainda não fez esse mapeamento, a gente pode estar marcando um momento para isso. Definimos com alguns últimos clientes que fecharam e para poder validar, deu certo. Vou trazer aqui para vocês. Vou mandar também no grupo o material, para que vocês possam baixar o PDF e acabar ali fazendo, respondendo e meditando nessa questão do paciente ideal. E eu queria confirmar com vocês se está compartilhando a tela. Fechado? Se eu só compartilhar aqui, vocês me confirmam já. Está compartilhando? Ah, compartilhei. Tá? Fechado. Ah, Antes de a gente entrar aqui. Carol, alguma dúvida? Lívia, alguma dúvida? Tamires, Laís? Estou conseguindo acompanhar? Tá compartilhando aí para vocês também a tela? Vamos lá. O que de fato é esse PP? Nas grandes empresas, ou na parte empresarial, né, seria o perfil ideal de cliente. A gente trouxe. Eita, travou. Tô aqui com a Tamires. A Carol também. Já voltou, né, Lívia? Caso trave alguma coisa do tipo, o áudio não esteja tão legal, você me avisa, tá? Você fala que a gente volta, sem problema nenhum. O ideal é que vocês consigam entender e aplicar no atendimento fechado. E aí é o perfil ideal de paciente. Como é que a gente vai poder entender quem é esse perfil ideal? O primeiro passo, a gente vai primeiro identificar, e aí, nesse caso, você vai refletir sobre os resultados que os seus pacientes alcançaram com o seu serviço, tá? Revisar o feedback dos pacientes anteriores, o que é que eles estão falando, o que é que eles tiveram de dúvida, o que eles tiveram de dificuldade, o que tiveram de pontos positivos, o que gostaram, o que elogiaram do serviço. Traz tudo isso para a gente poder definir esse paciente e se perguntar, se eu não existisse esse problema, né, continuaria sem solução? Ou ele conseguiria outra solução? Ou uma solução melhor? Como é que ficaria esse problema que eu resolvo, especificamente do meu paciente? E aí você vai responder, quais problemas específicos o seu serviço resolve? Por exemplo, Daniel, no teu caso, tem a parte estética, mas também tem a parte motora, não é isso? isso. Tem parte de doença também, né? Isso, exatamente. Então, quais são a parte específica? A gente pode ir bem fundo. Eu lembro que em uma das gravações a Lídia comentou das pacientes que elas falam o seguinte: a partir de agora eu que vou escolher a roupa, né? A roupa para me escolher. E isso daí eu identifiquei minha mãe. Minha mãe tem varizes, é aquela pessoa que, eita, preciso fazer, eu preciso, mas não sair do local. E as roupas dela é de acordo com o que esconde a perna. Então, tipo assim, é uma dor específica. Qual problema específico eu resolvo? A autoestima tá muito ligada a isso. Ela poder ali ter uma autoconfiança é um problema específico.
Então, dá para a gente se aprofundar e desenhar quais são esses problemas para que a gente consiga se conectar à dor desse paciente. E como esse serviço entrega valor e transforma a vida do paciente? Tem a parte motor e tem a parte estética. Dentro disso, a gente vai ver o que é valor para o paciente, que é o que a gente tem comentado. Às vezes, tem algo que você entrega. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, no nosso serviço do consultório lucrativo, a gente entrega ali alguns pontos. E ao meu ver, eu, Leonardo, o maior diferencial é a geração de demanda que a gente traz para o paciente, para o nosso cliente. Para muitos clientes, a parte que entrega mais valor é o treinamento para secretário. Para outros, é poder ter as mentorias individuais, onde a gente coloca projetos em prática. Então, eu preciso entender tudo que eu entrego para ver como, através de cada entregável meu, cada coisa que eu faço, eu consigo gerar valor em uma pessoa. Porque o que é valor para mim não vai ser valor para outro e assim por diante. Então, eu vejo que putz, a geração que a gente traz de demanda de paciente é muito top, pô. Tipo, é a coisa mais é a primordial. Tem outros que não. Eu já tenho essa quantidade legal, eu quero agora aumentar o valor. Então, eu queria que você me desse uns direcionamentos de como a gente montar aqui e agregar valor nisso. Inclusive, eu tenho até uma aula de um conteúdo que a gente faz, que é para definir como o médico vai ser único na área dele. Se for o caso, tá muito atrelado aqui os dois. Eu posso colocar uma aula extra ou em algum outro momento trazer essa daqui para a gente poder montar um protocolo que seja só de vocês, algo único. A gente monta isso, tá? Então, o primeiro ponto, os problemas que você resolve. Coisas específicas de como você consegue entregar valor em cada um. Por exemplo, vou usar o teu caso que a gente já estava aqui usando. A recuperação, eu lembro que você tinha me falado que tem dois tipos, né? Que tem a que é mais rápida e a que demora um pouquinho mais, dependendo do protocolo ali que a pessoa escolha. Então, para o paciente, muitas das vezes, o tempo pode ser um valor. A velocidade da recuperação pode ser um valor. Se ele for autônomo, por exemplo, voltar ao trabalho quanto antes para ele é primordial. Então, a gente precisa entender o que é que nós entregamos e o que é que cada paciente pode ver valor naquilo, tá? Até aqui nesse primeiro passo, ficou alguma dúvida? Vocês que estão no chat, ou até mesmo na minha coisa, você como exemplo, ficou alguma dúvida, não? Não, tá Tá bom. tranquilo? Beleza, Sim. fechado. Vou puxar aqui pro segundo. Segundo ponto, quais foram os melhores pacientes que eu já atendi, né? Que você já atendeu. Então, quais foram os pacientes que tiveram os melhores resultados e que são defensores do meu trabalho? Sempre tem aquele paciente que, ai, doutor, onde eu me encontro, eu saio de você. Porque o que você fez por mim, ninguém fez. Eu tive um resultado, olhe para aqui. Então, quem são meus defensores? E quem tiveram os melhores resultados? Porque em cima disso, a gente. E quando assim, quais foram os pacientes, é de fato colocar Dona Maria, seu João, Fulano, Cicrano, Beltrano. Porque a partir disso a gente vai conseguir mapear quais são as características dele. Mas nesse primeiro passo aqui é botar o nome dessas pessoas, desses pacientes que foram os ideais. E também colocar quem deram, quais deles, né, deram menos trabalho, pagaram sem reclamar e ainda indicaram seu serviço. Coloca aqui do lado no exercício o nome de cada um. Foi fulano, foi Beltrano, foi Cicrano. Feito isso, a gente vai para o terceiro passo, que é poder definir os critérios principais. Quais são as características comuns entre eles? Por exemplo, onde mora, os comportamentos, o que gosta. E aí vamos lá. Nas demográficas, a idade, o gênero, o estado civil, a profissão e a faixa média de renda. É muito variado. Vou dar um exemplo. Tem ali 10 pacientes. Se dois fazem a mesma coisa ou têm gostos parecidos, eles já são a maioria, né? Então, se os outros não tiverem nada parecido, os já são a maioria. Então, qual é a idade média? Qual é o gênero? O estado civil, geralmente. Ah, não, varia muito. Não, tem um percentual que é maior. A ideia aqui é a gente poder entender qual é a grande maioria. Por quê? A gente fez aqui um estudo e os nossos clientes, que a grande maioria deles são casados e têm filhos. E eu, coincidentemente, sou casado e tenho filho. A grande maioria gosta de esporte, então, coincidentemente, eu gosto de esporte. Mas não são todos, tudo bem, é a maioria, volta a ressaltar, tá? Geográfica, cidade e bairro, no caso de vocês.
é, tem ali, porque às vezes tem cidades vizinhas que acabam vindo, né? Na cidade da pessoa não tem aquela especialidade, não tem um profissional assim que seja tão bom. Então, cidades e bairros e comportamentais. Desafio que essa pessoa enfrenta, estilo de vida, valores pessoais e interesses. Desafios que ela enfrenta. Deixa eu pegar aqui uma especialidade. Tamires, vou usar aqui a especialidade como exemplo, tá? Tem desafios que enfrenta. Não conseguir se olhar no espelho como era antes. É, se cuidar para estar bem. Estilo de vida. Essa pessoa, ela vai no salão ali uma vez a cada 15 dias, está sempre com unha pintada, ela gosta de viajar em família, gosta de viajar com as amigas, é um lifestyle dela. Valores pessoais, ó, eu já percebi que os meus pacientes eles não abrem mão da qualidade, eu já percebi que os meus pacientes eles não abrem mão da qualidade dos meus produtos, do conforto do meu consultório, eles comentam sempre sobre isso. E na grande maioria, eles já falaram aqui que repudiam tal coisa. Então a gente consegue entender quais são os valores desses pacientes. E os interesses. Eita, eles gostam de sair com os amigos, eles gostam de final de semana ir para tal lugar. Já percebi que os interesses deles estão em fazer esporte, e consegue desenhar essa pessoa. Desenhando isso daqui, a gente vai para o quarto ponto para poder definir esse paciente ideal, que é o poder aquisitivo desse paciente, tá? Saber se ele está disposto a pagar o valor do que você entrega, e se sim, como. Porque muitas das vezes, eu estava conversando ontem com a cliente nossa, ela atendeu a minha irmã, e o procedimento que ela fez na minha irmã, ela não teria, teoricamente, condições, não seria o paciente ideal financeiramente. Tipo assim, ela não teria como pagar de uma vez aquilo. O que a minha irmã fez? Pegou o cartão, parcelou ali. Ó, você parcela, parcela. Pronto, tá joia, vou parcelar. Então não é que ela tinha condições, mas ela estava disposta a pagar. Porque a dor que ela tinha, essa profissional, ela era especialista naquilo, então ela queria fazer esse procedimento. E aí, como é que se ela estava disposta, como é que ela estava disposta? No caso da minha irmã, foi parcelado. No caso dos nossos clientes, como é que a grande maioria está disposta a pagar? Parcelado. Parcelado via boleto. Tem pessoas que preferem pagar à vista para garantir o desconto, tem clientes que preferem pagar no cartão, que ou se organiza financeiramente ou ganha milhas, ou então parcela no boleto. Vai ficar um pouquinho mais caro a parcela, mas eu prefiro parcelar assim. Tudo bem. É o jeito que o meu cliente ideal gosta de comprar. Tá tudo bem. Quanto tempo leva para ele decidir a compra? A gente identificou que o meu cliente ideal, ele leva ali em média 2 meses me seguindo no Instagram para ver quem eu sou e acabar fechando com a gente. Então, esse paciente ideal, com quanto tempo ele decide comprar de vocês? Ele vai para a consulta, ele vai para casa pensar, ele vai, ele vê que tem um problema, fica ali acompanhando, vê os casos, vê os feedbacks, vê os antes e depois para poder garantir ali aquela consulta, aquele procedimento, aquela cirurgia. Então, quem influencia na decisão? É o marido? Ele precisa conversar com o marido, com a esposa? É um valor alto? O ideal seria trazer o marido ou a esposa para consulta, já que a gente já sabe que essa pessoa influencia. Ali no antes da consulta, a secretária perguntaria: tudo bem, tá? Você quer acompanhar? Quer alguém que acompanhe para sondar se tem essa pessoa? Em um outro momento na consulta, mesmo que o marido ou a esposa não vá, marquem uma consulta online. Ó, a gente viu aqui que a grande maioria, viu, você falou que era casado, você acha que não seria ideal que o teu marido esteja não contigo, que ele possa decidir a tua esposa, para ela poder entender ali o que é que a gente vai trazer de transformação? Então, desenhado e todas essas perguntas, a gente consegue mapear com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos lidando. E a gente sabe quem é o paciente ideal. Dentro do paciente ideal, que a gente definiu, a gente vai definir as personas. Aqui lembrando, é para definir o paciente ideal. O Tiago, a gente estava almoçando esses dias e achei muito interessante, porque ele falou: olha, eu tenho aqui minhas pessoas e quando chegar no consultório eu já sei até como é que eu vou falar com cada tipo deles. Essa daqui não vê tanta urgência nisso, essa daqui vê urgência naquilo, e aí eu vou sabendo lidar durante a consulta com eles.
E então você vai esse exercício vai definir o paciente ideal e dentro deles a gente vai definir as pessoas, que é o tipo de pessoa. Ah, são mulheres mais velhas, beleza, são mulheres mais velhas, mas elas são o quê? Aposentadas, elas trabalham. Por quê? Eu usei o caso do Daniel. Se para o Daniel a, ele for ofertar o procedimento que é mais rápido, se a pessoa for aposentada, para ela não tem tanto valor assim. Eu estou em casa, para mim tá tranquilo, eu estou mais interessado na questão do preço. Mas a pessoa que trabalha, não, eu tenho aqui mulheres que trabalham, eu tenho aqui homens que trabalham, que são empresários, que são empresárias. Para eles aqui conta. Então eu já consigo fazer um link quando for ofertar desse daqui, ó. Isso aqui você vai ter uma recuperação muito mais rápida. Então, dessa maneira você consegue entender como abordar o paciente, como ofertar o serviço mais caro, ou se ofertar o serviço mais caro, ou se ofertar o serviço mais rápido. Não necessariamente os dois estão ligados. Deu para entender até aqui a importância de definir o paciente ideal, como definir o paciente ideal? Na área de vocês entenderam como aplicar, não entenderam? Abrir aqui um momento para dúvidas para a gente poder estar esclarecendo aqui. Me contem, não estou participando tanto hoje. Perfeito, Erika. Como é que você já tem ideia de quem seria o teu paciente ideal ou as pessoas? Hum, meu paciente são mães de meus pacientes são filhos de mães jovens, aproximadamente entre 25 a 35 anos. Perfeito. A maioria é primeiro filho ou pacientes que tiveram uma experiência ruim com acompanhamento do filho anterior. Muito bom. No programa que a gente está montando, o paciente ideal se encaixa aí nessa questão do primeiro filho, né? Eu acredito. Que vai ter ali, vai precisar de ajuda em várias, vai ver valor na costura da alimentação, na do sono, então, de como como é que fala, Erika, das ativações que a gente gravou os vídeos, dos estímulos, então ele vai ver valor porque ele é o primeiro filho, então ele quer ali dar todo o suporte que o filho possa ter. Então já se Exato. encaixa A bastante em ver valor experiência nisso. anterior, não tem Perfeito, Cara, eu experiência. vou cuidar, viu? Obrigadão, viu? perfeito. Valeu, nega. Tamires, primeira vez que participa com a gente, me fala, ficou alguma dúvida de como aplicar no consultório? Já sabe ali quem seria? Você acabou até respondendo lá no form, né? Tem uma ideia, mas você conseguiu identificar ali algumas pessoas diferentes dentro desse paciente ideal? Perfeito, perfeito. Na tua área, de fato, tem essa concorrência, né? E o paciente ideal, ele conseguir valorizar esse procedimento feito por um médico, de fato, fazer diferença para agregar valor ali. Tiago, você já tem bem definido, né? Quem é o teu paciente ideal, já tem bem desenhado, né? Sim, né? Eu tenho sim. Aqui, graças a Deus eu defini quatro. Eita, fechou. Foi o tempo do celular. Eu tenho sim, Léo. Quatro pessoas que eu defini bem, que são um público que eu sei que são meu maior potencial para pagamentos. Aí quando a gente realmente eu Perfeito, identifico, cara, é muito bom, porque tipo, eu consigo evoluir de uma forma, eu sei que o grande segredo dele não é preço. Aí ele vai querer sim um valor. Agora, obviamente, quando eu identifico, eu tenho que movimentar toda a clínica, todos os colaboradores, porque vai exigir uma atenção superior, vamos dizer assim. Mas é muito bom quando a gente consegue identificar as pessoas. O próximo passo agora, perfeito. além da pessoa saber o que eu estou querendo estudar e ter, até conversar com você depois, identificar Ah, também o perfil do cliente, né? Daquele cliente que é mais exigente. Sei que tem como identificar, né? A personalidade do cliente
Mas assim, Isso é o dominante, conforme, influente e estável. agora eu estou querendo partir para essa área para poder estudar essa parte aí. Vou Bem interessante. trazer, vou trazer, vou trazer uma aula aqui então sobre isso. Isso aqui é muito importante. Eu até estava falando com tu naquele dia. Pra você poder entender perfil comportamental, você sabe como você vai conversar com a pessoa. Eu sou dominante e conforme, então para mim tem que ser muito objetivo. Eu preciso enxergar como eu vou ter resultado naquilo. E quando já o influente, ele gosta de entender que aquela pessoa vai entender o que ele está sentindo ali o que ele espera de expectativa. Então, quando você entende os perfis comportamental, você, por exemplo, vai explicar uma cirurgia, você explica, ó, vai ser assim, tal dia, tal hora e tal. No outro, você vai ter meu suporte, eu vou estar aqui à disposição te ouvindo. Então, para cada perfil, você consegue se adaptar e que a pessoa ela, veja mais valor. Então, ela sente mais segurança. Bem pontuado aqui, eu vou colocar até no cronograma das aulas para a gente trazer aulas sobre isso. Vai ser maravilhoso, Léo, se você conseguir, porque, cara, isso dá um diferencial gigante. Eu, aproveitando, né, esse gancho aí da palestra de hoje, se a pessoa consegue identificar a persona e depois esse perfil, nossa senhora, a venda ela é bem mais efetiva mesmo. Perfeito. Perfeito, bem pontuado. Valeu, irmão. Verdade, exatamente. Carol falou aqui, ó, acho que o centro ideal seria de 20 a 49 anos, para mulheres com dificuldade de engravidar, mulheres que tiveram experiência ruim no parto anterior, mulheres que desejam realizar procedimentos cirúrgicos com outra mulher cirurgiã. Perfeito. Esse último aqui, ó, mulheres que desejam realizar procedimentos cirúrgicos com outra mulher cirurgiã, eu acredito que é um grande diferencial aqui que a gente consegue abordar isso. A Lau, por exemplo, ela prefere muito mais. Se for homem, ela já cria uma trava. A gente foi na farmácia para ela tomar um anticoncepcional que ela tá tendo que tomar agora, né? Que é na injeção. E a gente foi com o Leleco. Aí eu não pude entrar na farmácia. Meu irmão, ela veio umas 3 vezes. Tem não onde amarrar o Leleco para seguir comigo e tal, que é um farmacêutico homem. Então aqui eu acho que tem grande abertura para a gente abordar isso daqui. A nossa reunião de assim, a gente traz esse ponto para ver como é que a gente pode usufruir melhor. Também estive no poder de aquisitivo, parcelou em 12 vezes superior ao meu e não sou tão grata. É isso, é isso. Exatamente. Ela viu o valor naquilo que você faz na transformação. E não tem problema nenhum. É só forma de pagamento. É como eu falei, a minha irmã, ela viu o valor na médica, que ela estava precisando fazer o tratamento e parcelou. Pegou, usou uma parte no cartão dela, uma parte no cartão da minha mãe e parcelou. É quem esteja disposto a comprar. Se o paciente estiver disposto a comprar, é o paciente ideal que a gente está buscando. Fechado. Pessoal, estou mandando agora lá no grupo um material aqui com todas as perguntas para que vocês possam refletir, preencher e também trazer observações, assim como o Thiago trouxe lá no grupo. Eu vou estar liberando as mensagens, tá? Então vocês vão conseguir estar enviando mensagem e também tirar dúvida. Ou então, se não, eita, Léo, eu prefiro mandar no privado, que eu fiquei com dúvida em tal coisa. Só me chamar no privado. O grupo ele serve para que a gente possa se ajudar. Então, pode ser que uma dúvida sua acabe ajudando outra pessoa. Então, aqui a gente tá em um grupo restrito, privado. São poucos médicos que acabam fazendo parte desse nosso grupo, desse nosso acompanhamento. Então, eu acredito que tirar uma dúvida lá no grupo, trazer algum levantamento vai fazer muito sentido e vai acabar ajudando, tá? Fechado? Ficou mais alguma dúvida? Me falem. Ou a gente finaliza por aqui? Como é que é? Me falem. Que boa, Léo. Tranquilo. Tá aprovado? Fechado, Carol. Muito obrigado pela participação. Obrigado a cada um. Na próxima quarta nós temos mais. Doutora Tamires, Laís, cadê você? Obrigado você, Érica. Dia 10. Acho que não é dia 10, não. Acho que é dia 12. Dia 12 Sossô tá por aí, viu? Dia 12. Estou no aguardo. Já está Fechado. rolando a coisa mais linda, viu, o vídeo hoje? Vamos ver. Rapaz, a Lau Uhum. desceu para pegar alguma coisa. Quando ela subiu, a Sofia estava emborcada. Aí ela, depois de um
De uns minutos que ela veio se tocar, mas eu não deixei assim. Aí começou a chorar. Oh, é Meu muito Deus! linda. Léo, é emoção de mãe, tá? Ah, tu tá aí, é? Eu entrei agora no finalzinho, tá? Eu e a Sofia aqui ouvindo. Ah, sabia que eu tava aí. Pois é, começou a chorar. Tá dando certo também, time. Ah, que maravilha, tá vendo? Ótimo. E a Sofia é uma gota muito gostosa. Pois fechado, pessoal. Boa noite e obrigado pela participação. Todas essas aulas a gente sabe que é para abrir os olhos, para abrir a mente, para a gente entender como ter mais resultado e podem ter certeza do que eu puder trazer aqui, me aprofundar, ajudar. Então, se tiver sugestão de tema também, inclusive a gente está trazendo médicos, especialistas em determinados assuntos para que possam ajudar a gente a trazer contadores, pessoas, assessores financeiros, jurídicos, para dando suporte, abrir os olhos de vocês, ver possibilidades. Então, a nossa ideia é criar ali um ecossistema para que vocês cada vez mais aumentem o nível de consciência e tenham mais resultado ainda com a nossa ajuda, fechado? Sabe? Até semana que vem. Qualquer dúvida, é Hum. só me chamar no privado ou leva lá no grupo, tá bom? Fique com Deus. Beijão. Valeu, Léo. Um abraço. Valeu, tamo